Bom, então a gente começa agora nosso debate, mesa redonda, roda de conversa. Para a gente é uma alegria imensa estar participando aqui com dois professores da universidade, né? O professor Carlos, o professor André, e fazendo essa troca, né? Sobre esses temas que são tão estruturais para a gente que trabalha com música e cultura, né? Carreira artística e produção de eventos. Eu e o Lucas temos um duo de música instrumental chamado Confeitaria. É um estilo musical que flerta com rock, post-rock, que a gente gosta de chamar. A gente tem um jeito de compor também ali muito específico. A gente usa alguns equipamentos eletrônicos e alguns deles de gravação. Eu uso muito pedais de efeitos e um looping na guitarra e no baixo, e a gente constrói ao vivo loopings e vai empilhando camadas sonoras, construindo algumas texturas, paisagens, e brincando com esse tipo de fazer musical ali. A confeitaria surgiu em 2015, apesar de nós já sermos músicos e produtores há mais tempo e amigos, mas desde então, desde que surgiu, a gente se empenha bastante em construir uma carreira artística que dialogue com a nossa experiência de produtor, né? A gente realiza também eventos culturais, festivais, há mais tempo, né? E a ideia é apresentar um pouco aqui, rapidamente, alguns pontos altos da nossa carreira confeitaria e trazer um pouco também da nossa experiência de produção de eventos, falando dos principais eventos que a gente organiza. E aí, na sequência, a gente quer ouvir de vocês, né, seus percursos também, enquanto artistas, profissionais, produtores, para a gente poder, junto, tentar descobrir caminhos possíveis, trocas de ferramentas, né, e reflexões sobre esse nosso fazer. Bom, olá, Hugo chegou aí, deu um olá para todos, seja bem-vindo. A gente vai querer muito que vocês que estão nos assistindo participem também, perguntando e conversando. Bom, vamos lá. A confeitaria teve a oportunidade de fazer algumas turnês, uma delas uma turnê internacional, pelo sul do Brasil, que se estendeu pelo Uruguai e pela Argentina. Foi uma turnê por terra, então a gente foi de carro, saiu de Belo Horizonte, né, e foi ali descendo no mapa, passando pelas capitais e algumas cidades maiores nos estados ali rumo ao sul do Brasil. Atravessamos a fronteira, né, de carro, então tive que estudar como é que é para atravessar a fronteira de carro, que tipo de documentação, né, como é que é a legislação para isso, e foi muito engraçado. A gente tem até alguns vídeos meio engraçados da gente passando alguns apertos, mas foi tudo bem. Fizemos uns shows lá e tivemos também uma vivência dessa realidade, como é lidar com produções independentes de outros países, né? Como que esses países vizinhos aqui veem essa realidade da produção independente. E até na Argentina, foi o nosso ponto final ali, a gente conseguiu circular 3 cidades ali. E aí a gente tem muita história para compartilhar, né, sobre isso. A gente teve um processo ali de financeiro também, de estudar como fazer isso ser viável, né? Sair de carro daqui de Belo Horizonte, fazer esse percurso todo, como que a gente ia fazer isso, tanto se pagar, ou como também em que sentido isso valeria a pena, né, para a gente, enquanto profissionais, já com muitos anos também ali de experiência. E a gente vai adorar trocar essa ideia com vocês aí, aprofundando os pontos que for de maior interesse. Essa foi a primeira grande turnê da confeitaria. Na sequência, a gente fez uma bem parecida, que não foi internacional, mas a gente fez o mesmo percurso nacional. A gente desceu no mapa ali, foi em direção à região sul do Brasil, passou pelas mesmas cidades, mas não atravessou a fronteira. E nessa a gente teve já uma experiência de contar com recurso através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, né, a conhecida Lei Rouanet, que a gente sempre ouviu falar, né, antes da gente se tornar músico profissional.
já ouvia e era, no começo, uma coisa até meio inacessível, né? Não, a Lei Rouanet, empresas, como que isso funciona, né? E a gente foi, pouco a pouco, tentando desvendar esse mistério e conseguimos fazer um projeto e fazer uma captação com pessoas físicas para essa circulação. Aí a gente tem muita história para contar aí também de como é que foi esse processo dessa turnê, que repetia as cidades, de certa forma, a gente foi fazendo uma formação de público ali, as pessoas que conheciam a gente do ano anterior, voltou no show, isso foi muito legal. A gente entende isso como um passo estratégico na gestão da carreira e na construção, né, do público, essa questão das rotas, né, de você ir refazendo essas rotas, e, ao mesmo tempo, esse pensamento da gestão financeira ali, contando com esse aporte. E a gente foi um aporte com pessoas físicas, que a gente conseguiu se conectar, acreditavam no trabalho, tinham condição, né, de participar ali, pagavam um imposto que encaixava na lei e participaram. E aí, na terceira etapa, que seria, digamos assim, a terceira vez que a gente passaria pela mesma rota, já colhendo frutos, pessoas que já tinham visto a banda e com certeza iam de novo, né? Veio a pandemia. E aí a gente não conseguiu circular, mas a gente usou isso para tentar aprender né, novas coisas ali, que é esse mundo que nos apresenta, né? Que a gente não tem controle disso. E aí a gente já tinha um projeto, de novo, com o mesmo mecanismo, já agora num diálogo até com uma empresa que apoiou para a gente fazer uma circulação maior, com mais conforto, com mais estrutura, né? E aí veio a pandemia e nos impediu. O que a gente fez? A gente transformou num projeto online. Mas uma série de shows online, a gente pensou, não, isso não vai funcionar. Shows online, no começo estava muito legal, depois começou a ficar meio cansativo. A gente falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas cidades que a gente ia passar, vamos convidar quem produz videoclipes nessas cidades e chamar para fazer um videoclipe de cada música nossa. Aí a gente aproveita, lança as músicas que ainda não tinham sido feitas, se conecta com essas cidades, que esses cineastas dali vão também conectar com suas redes, e é como se a gente tivesse passado por ali, né, esse ano, porque vai ter imagem das cidades, vai ter imagem das pessoas ali, de arquivo e tudo, né? E aí a gente construiu uma série de 5 videoclipes muito bonitos que está no nosso canal do YouTube. Convido, então, quem estiver nos assistindo para depois conferir lá. É só procurar Confeitaria Música, Confeitaria Confins, e o canal é youtube.com/confeitaria, né, Lucas? youtube.com/confeitaria, né? Isso. Bom, antes de passar a bola para o Lucas, meu parceiro, completar essa história, vou só também levantar aqui essa outra janela da minha trajetória para compartilhar com vocês, que é o meu principal projeto cultural que eu organizo aqui em Belo Horizonte, aí como produtor, né, de projetos e gestor cultural, que é o Música Mundo. Música Mundo, ele é uma feira de negócios no campo da música independente e autoral. Qual que é o objetivo desse evento? A gente juntar aqueles pontos que trabalham com música dentro do nosso contexto, do nosso mercado independente, da nossa cena brasileira, se conectando também com cenas internacionais. Então, a gente traz quem realiza festival, diretores de festivais, curadores de casas de shows, e conecta eles com os artistas daqui, ou com os próprios artistas, ou com os produtores desses artistas, que vão sentar ali cara a cara, uma espécie de rodada de negócios, encontros rápidos, e tentar vender o seu peixe. Falar, ó, esse aqui é o meu show, é assim assado, esse aqui é a minha banda, esse é meu disco, e fazer parcerias, fechar negócios e network nesse universo nosso, né, da música. Além disso, a gente tem várias palestras, atividades de formação sobre esse tema, e os showcases, que são os artistas que fazem um show demonstração para esses festivais conhecerem, né, despertar um interesse. O Música Mundo tem muito conteúdo também na internet, tem o site musicamundo.com.br, tem o canal no YouTube também, /Música Mundo, o Instagram é muito fácil de vocês também encontrarem para conhecer um pouquinho mais desse evento. Lucas, passa a bola para você completar, então. Beleza, Gabriel. Só Fábio Amorim está entrando aí também.
Então, só para complementar mesmo rapidinho, um pouco do meu histórico, assim, eu toco bateria desde adolescente, né? Me formei em Educação Física pela UFMG, mas depois que eu formei no mestrado, eu decidi seguir um sonho mesmo, que era de ser músico e viver da música. E aí, em 2008, eu, né, com uma certa inquietação, resolvi reunir diversos músicos independentes de Belo Horizonte em torno de um coletivo. E a gente começou a produzir eventos na cidade e a gente começou a se conectar com outros coletivos do interior de Minas Gerais e do Brasil, por meio da rede Fora do Eixo, e começou a fazer intercâmbio de circulação de bandas. Então, a ideia, né, era justamente viabilizar a circulação de música de uma forma né, fora do mainstream, né? Como é que a gente faz isso? Então, a gente buscou ferramentas na economia solidária. E, e essas ferramentas que foram as que a gente usou também nessa turnê da confeitaria que o Gabriel citou aí, né? Então, eu acho que na música tem uma coisa assim que tudo parte meio que de um sonho, assim, né? Eu acho que a gente tinha muita vontade de, né? O Gabriel já tinha circulado com outras bandas, eu também já tinha feito uma turnê no Nordeste com outra banda aqui. E quando a gente se juntou para formar a confeitaria, uma das ideias era viajar o Brasil tocando música rock instrumental, né? E aí um dia a gente sentou e começou a desenhar uma rota indo para o sul do Brasil até a Argentina, né? Porque o Gabriel tinha acabado de voltar de lá, eu acho, que ele tinha ido com o Serelepe. Aí falou, ó, tem um contato lá em Buenos Aires, vamos armar? Aí eu falei, vamos de Celtinha, então, que eu tinha um carro, um Celta. Aí falei, ó, vamos para viabilizar, a gente tem que ir de carro, tem que ir enchendo o tanque a cada cidade com o cachê da noite, né? E pegando estrada no dia seguinte. E foi o que aconteceu, na verdade, assim. A gente botou um tanto de queijo na mala e foi descendo até Buenos Aires. E aí, como ele falou, né, da segunda vez a gente já tinha um projeto, né, de Lei Rouanet para nos apoiar e, e acho que é isso que a gente está querendo, né, conversar sobre aqui, né, esses processos de construção de uma carreira artística independente. Eu gosto de citar também o Festival Transborda, que foi um festival que eu comecei em 2010 junto com esse coletivo aqui em Belo Horizonte. E aí, em 2018, eu dei o 360, digamos assim, e a gente lançou um disco da confeitaria no Transborda. Então, eu deixei o meu papel de produtor antes na pré-produção, né? E no dia do festival eu estava lá como artista e eu e o Gabriel lançamos o segundo disco da confeitaria, que é o Confins, que a gente ia fazer uma turnê, mais uma, né? Turnê pelo Sul, mas acabou virando essa turnê de videoclipes aí que ele comentou. E hoje eu realizo um outro evento aqui em Belo Horizonte, que é o Liquidificador Festival, que ele busca um pouco
estimular esses processos criativos coletivos em artistas não só da música instrumental, mas também da poesia e da videoarte, e para tentar manter um pouco essa chama da produção independente solidária, digamos assim. Mas, cada vez mais também, né, que eu acho que é o que a gente pode falar um pouco da nossa experiência, tentando dar suporte a essas realizações né, via editais e recursos como a Lei Rouanet. É isso, eu passo, então, a palavra aí para o André ou para o Carlos, também para a gente dar continuidade. Obrigado. Pode começar, Carlinhos. Pode ser. Bom, antes de tudo, boa tarde para todo mundo. Quem chegou depois aí, o Hugo, o Luiz, o Fábio, a Noemi. Obrigado pelo convite, Gabriel e Lucas. Sempre bom a gente ter esses momentos de estar conversando um pouco sobre a nossa profissão, sobre música, compartilhar experiências, enfim. E aqui nesse ambiente onde tem uma conexão com a universidade pública, né, que tem uma formação, um curso de formação para os profissionais da música, é sempre enriquecedor poder estar trazendo experiências de fora, compartilhar com experiências de dentro. Os alunos, a característica do curso de música é interessante se comparado com alguns outros cursos, né, não com todos, mas pelo menos com alguns, que é o fato de que é muito comum ser um curso de formação de profissionais, porém, boa parte dos profissionais já trabalham profissionalmente, digamos assim, né? Diferente de formação, por exemplo, engenharia, não tem como um estudante de engenharia trabalhar com engenharia, só depois que ele forma, porque precisa, né, do diploma, medicina, direito, então são alguns cursos que o estudante só pode ser estudante, pode até trabalhar em outras coisas, até para bancar o próprio estudo, né, mas enquanto profissional daquela área em que ele está se formando, ele não pode, né. Na música, não. Inclusive, o mais comum são profissionais de música. Inclusive, você tem desde as pessoas que estão entrando agora, né? Termina colegial, já quer fazer música, até profissionais de longa data que estão fazendo curso, que já tem uma carreira, às vezes, mas quer passar por procura na universidade a possibilidade de passar por um outro tipo de formação para além daquela que ele já passou, né? Quando eu falo formação, é formação enquanto estruturação do processo do profissional em música, né? Porque quando a gente fala formação, a gente pensa em instituição, na verdade, não é instituição necessariamente que forma um profissional, quando o assunto são as artes, né? Mas as instituições podem contribuir, tanto universidades, como cursos livres, como aulas particulares, e assim por diante, né? E é bem bacana a gente poder fazer essas trocas aqui, né? Com relação a... o Gabriel Lucas pediu para a gente falar um pouquinho da nossa formação também, depois a gente abrir as discussões sobre o tema em si, né, da profissão em música. E, por exemplo, no meu caso, eu acho que dificilmente alguém escolhe querer trabalhar profissionalmente com a música se em algum momento não teve algo que fez com que aquela relação com a música tocasse profundamente, assim, né? Acho que dificilmente alguém vai escolher música porque a família obrigou, porque alguém pressionou socialmente. Eu acho muito difícil. Pode até acontecer, mas acho que, sei lá, não vejo muito um pai, não, meu filho, você larga esse negócio, vai fazer música, estuda, não sei, eu não vejo muito isso, não. Aqui também não tem isso, não. Acho que é mais, se escolher um músico, tem algumas outras profissões tradicionalmente. Tem uma parcela que às vezes tem muito isso, né? Tal, porque é tradição da família, e acaba tendo uma pressão na música. Eu acho que se a pessoa escolheu fazer música, é porque em algum momento que eu falo assim, pegou na veia, né? Fez a pessoa falar assim, pô, eu quero viver disso. E aí, esse viver disso, como viver disso, que vem um grande desafio, porque ele não é algo estanque, né? Varia de acordo com o tempo. E esse momento que a gente está vivendo, da minha geração, do André, da Cíntia, de vocês, que já são a geração mais nova, né? Desculpe até perguntar, talvez só ajude a entender até o processo de vocês de formação profissional aí de como vocês estão trabalhando, mas qual a idade de vocês? Que acabei esquecendo de perguntar. Seria muito indiscreto perguntar, não, Gabriel? 38. Cada 38 você, Gabriel. É a mesma. São mesmo, né? 8,4. Não, beleza. Não estão muito longe, não, né? Mas porque a gente está sempre em contato com tem
Na universidade tem desde meninos de 18 a gente mais velho que a gente, né? Mas, enfim, se a gente pegar essa nossa geração, alguns um pouco mais antigos, um pouco mais novos, mas que está vivendo esses momentos, digamos, de virada do século, né? Final dos anos do século XX, começo do século XXI e tal. Eu acabei pegando um pouco mais o final do século XX, né? Enquanto vivência musical. As transformações foram ocorrendo de forma muito rápidas, assim, né? E é muito comum a gente procurar, quando a gente decide, né, eu quero viver disso, né, mas como? Você tem várias frentes, isso que é algo interessante na carreira de músico, a gente pode focar em uma frente só, mas pode também lançar a mão de estar trabalhando em vários, por exemplo, você tem a questão da educação musical, você tem a área de produção em estúdio, você tem essa área de produção de show, você tem o próprio tocar em si, você tem tocar na noite, você tem, enfim, tem um monte de linhas de atuação, e aqui Uberlândia, por exemplo, pelo fato de ser Minas Gerais, né, que tem uma tradição de conservatórios bastante grande, e essa nossa região de Uberlândia, né, que além de ter um conservatório muito grande aqui, além da universidade tem esse conservatório estadual, tem cidades no entorno também, muitas têm conservatórios, têm instituições de ensino públicas, né, tanto no nível municipal como estadual. Então, aqui também tem uma frente de demanda de profissionais de música na área de educação muito forte, né, que eu já não sei dizer em outros locais, assim, mas, pelo menos na região aqui, também é muito forte essa demanda. E tem a demanda de produção, aqui tem de produção na indústria fonográfica mesmo, tem demanda de estudos, tem demanda, enfim, tem várias demandas, né? Mas em todas elas a gente não tem uma receita de bolo. E é aí que está o primeiro desafio, né? Falar assim, como é que eu faço para viver de música? Não tem jeito de falar, é isso, é isso, é isso. Mas também não é algo perdido, no sentido que não tem nada, é qualquer coisa. Não, tem isso, isso e isso de caminhos, né? Mas como você vai trilhando, um deles é justamente a gente estar criando redes, que é o que vocês mostraram na fala de vocês, né? Redes de conexões, de compartilhamento de processos e de práticas culturais, que acho que é o primeiro caminho, né? E a partir daí, criando os espaços, que é aonde a gente vai poder propiciar externar nossa expressão artística, que no final das contas é o fim último que a gente busca, né? Mesmo em cada uma dessas frentes, lá no fim último a gente quer, de alguma forma, poder se expressar enquanto músico, né? Seja numa sala de aula, compartilhando nossa experiência enquanto músico para ajudar as novas gerações, seja num palco fazendo música, seja promovendo eventos que, de alguma forma, a gente se vê também enquanto um dos elementos de diversidade dentro daquela manifestação cultural que aquele evento se propõe a partir daqueles que vão estar efetivamente executando os eventos e assim por diante. E no meu caso, quando eu comecei, resolvi viver de música, né, eu tive a sorte de ter chance, porque eu comecei, na verdade, inicialmente, o que eu queria viver era de engenharia mesmo. Entrei com 17 anos na engenharia, aqui em Uberlândia, engenharia mecânica, né? Sempre gostei muito da área de exatas, tal, e gostava de música, era um hobby e tal, mas eu sempre queria fazer projeto de avião, aquelas coisas todas, né, quando a gente é mais menino. Mas chegou um momento chega esse momento meio que pega na veia, né, que fala assim, nossa, mas estou gostando tanto de trabalhar com música, e chegou um momento, depois que eu formei na engenharia, que eu resolvi ter que decidir, assim, que eu podia continuar seguir mesmo na carreira de engenharia e a música virar hobby de final de semana e tal, ou então seguir na música e largar tudo, porque eu não conseguiria fazer as duas coisas pelas minhas características. Falei, se eu for na música, tem que dar tchau para a engenharia, que eu não vou conseguir. Muitos falavam, não, faz as duas coisas, vai na engenharia, faz uma carreira musical, tem gente que tem duas profissões e tal, né? Por exemplo, até tem um exemplo do Ginga, né, que ele é dentista, não sei se a maioria sabe, o Ginga, nossa, de vez em quando eu vou trocando os nomes, né, o violonista. O Ginga é médico, Nossa, gente, tô esquecendo. Não, o Ginga mesmo, né, do violonista, que tá da MPB e tal. Ele é médico, não é dentista, não? Parece que numa palestra ele tinha falado que ele era dentista. Não, ele é dentista, sim. Ele é dentista. Ele é dentista, sim. Eu me lembro que ele falou até que ele tratava de gente lá, do pessoal da MPB e tudo. Mas a informação se
confirmar, né? Porque uma vez eu fiz uma oficina em Curitiba com ele, assim, ele foi falando da vida dele, por isso que eu estou na minha memória, mas eu posso estar confundindo também, porque vira e mexe eu faço confusão, né? Mas eu me lembro que ele falava que ele atuava ainda, né, lá profissionalmente também. E aí, não, continua com a carreira de engenheiro e segue e tal, mas eu decidi fazer só uma carreira. Eu fui na música, resolvi passar por uma formação na universidade, aí eu busquei fazer uma formação de violão erudito, que era o que eu gostava também, embora eu não tinha a pretensão de trabalhar como concertista e nem seguir na carreira de solista de violão, né? Eu sempre trabalhei muito com música popular, mas eu gostava muito, queria passar por uma formação de violão erudito, foi o que eu fiz na universidade, e paralelamente, já desde o início da faculdade, eu comecei a trabalhar profissionalmente já com um grupo vocal, que eu sempre gostei muito da área vocal, que chama-se Quarteto Vagamundo. E aí a primeira apresentação nossa foi num festival que teve aqui na região, em Araguari, Festival da Canção, aquelas que a gente tem que inscrever com canção inédita e tudo, né? E aí eu fiz uma canção que eu gosto também de compor canções, fiz um arranjo vocal com o grupo, e foi a nossa estreia em 97, não, final de 97 ou começo de 98? Não, começo de 98, lembra? Eu entrei na faculdade no final de 97, faculdade de música. E aí, no começo de 98, participamos desse festival, ganhamos, e foi dali, do início de 98 até hoje, que a gente está com esse quarteto vocal, que trabalha muito com música popular brasileira, que tem uma formação de 3 vozes femininas e a minha, que é masculina, e com arranjos próprios e tal. E aí, esse agrupamento, que permeou toda a minha formação na faculdade e minha vida profissional também, serviu como uma espécie de formação também, em um laboratório de experiências de várias coisas, né? A gente já tocou no Brasil inteiro, já viajamos, já participamos de algumas turnês, nunca saímos do país. Tocaram no Festival Transborda, Oi? na Praça do Papa. Foi, eu lembro desse aí, exatamente. Era por meio de um projeto de circulação. Eu acho que foi no ano de 2011. 2011, exatamente, lá na Praça do Papa. A gente tocou lá, Belo Horizonte. Teve outros também, acho que um ano anterior a gente tocou aí no Palácio das Artes, no projeto do... não foi no ano anterior, não, foi bem, acho que foi 2005, no projeto, até era o Flávio Henrique que coordenava, que faleceu, né? Enfim, um projeto de música independente, que foi um edital, acho que era na época Telemig celular, se não me engano, quando ainda existia Telemig celular. A gente participou de muito desses festivais, assim, que foram surgindo outras regiões. A gente participou de esse foi para São Paulo, que era para selecionar para turnês nas cidades do interior de São Paulo, com o projeto do SESI, a gente foi selecionar, tivemos a oportunidade de fazer uma turnê só para cidades do interior de São Paulo, com um show por mês, foi muito bacana também. Enfim, daí eu não vou falar todos os projetos que a gente participou, porque é muito tempo, né? De 98 para cá tem o quê? Quantos anos? Já nem fazendo as contas aí, 23, 24 anos, né? Mais ou menos por aí. Enfim, eu gostava também muito da área de produção, CD, estúdio, e aí eu fui montando aqui em casa mesmo, home studio, fazendo produções e tal, e a gente vai ganhando um dinheirinho, vai aumentando um pouco mais e tal. E também sempre gostei muito da área de educação, no sentido assim, de dar aula sobre as coisas que eu gosto de dar aula. Principalmente trabalho muito com aula particular, mas eu sempre tive uma certa pretensão de dar aula na universidade, que eu sempre me identifiquei muito com esse ambiente da universidade, assim, né? Eu sempre gostei muito de estudar, de ler, de coisas diversas, assim. Até brinco, uma das coisas que eu sempre gostei muito de estudar, e quando eu fiz teste vocacional lá no segundo colegial, quando faz aqueles testes, o que você quer ser, sabe? Não sei nem se tem muito hoje em dia, na época lá tinha na escola que eu estudava, né? Teste vocacional e tal. O que deu em primeiro lugar foi astronomia, olha só que coisa interessante, né? E eu queria fazer astronomia, depois da astronomia eu mudei para engenharia e depois da engenharia para música. Mas, tipo assim, esse ambiente da pluralidade de conhecimento eu sempre gostei muito, e daí eu queria trabalhar também na universidade. E aí eu também passei por uma formação para ser professor na universidade, fiz mestrado, aí prestava, né, dei aula como substituto logo depois que eu formei, durante 2 anos, depois fiz mestrado, depois dei mais 2 anos, enfim. Então essas frentes minhas, para terminar, para finalizar, essas frentes minhas de buscar atuações na música, todas elas, sempre teve, de alguma forma, algo que me tocou muito, tanto essa coisa de cantar e tocar, palcos, a área de produção, gosto muito dessa área de produção, de estúdio, de software,
de coisa de manipulação eletrônica e de tudo isso daí, eu sempre fui fascinado com isso, né? Primeiro CD que a gente gravou com o Quarteto Vagamundo, eu consegui gravar, comprei o computador, eu mesmo montei, que não tinha muito dinheiro. Na época foi 2005, estava no início dessa coisa de home studio, assim, um pouco mais, né? Aí eu ficava buscando informação com o colega, algumas coisas, já tinha participado de estúdios, algumas produções de estúdio, mas aí queria fazer o mesmo para ter total independência da produção, né? E aí fui aprendendo na marra, e aí fui aprendendo com uma plaquinha de áudio aqui, fui aprimorando e tal, e de lá para cá, tendo essa oportunidade de pegar toda esse arcabouço de experiências, né, e tá podendo, desde 2008, final de 2008, na verdade eu entrei oficialmente em 2009 na Universidade Federal de Maryland como efetivo da área de música popular, poder estar trabalhando, compartilhando com os, que eu falo assim, com os meus colegas um pouquinho mais novos, a algumas experiências para ajudá-los e, ao mesmo tempo, nesse compartilhamento, estou tendo a oportunidade de aprender muita coisa, né? Eu acho que isso que é o legal da gente dar aula na universidade. O ambiente da universidade, seja com estudante, que é um espaço de aprendizagem muito grande, seja como docente, que é um espaço de aprendizagem na sala de aula, que é até o fim da vida, né? Até eu aposentar. Então, consegui, de certa forma, ir buscando essas várias frentes. E hoje eu continuo trabalhando com um pouco de produção. Meu trabalho principal é vinculado à universidade, né? Mas dentro da universidade a gente tem muita liberdade de produção artística. Então a gente continua fazendo trabalho de produção artística, de tocar, de lançar produção na internet, de lançar vídeo, tem canal no YouTube, lança as produções, de tocar com quarteto e assim por diante. Acabei acho que me alongando, mas era para ser 10 minutos, né? Mas é isso. Passar a palavra para o André também. Olá, pessoal. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Gabriel. Obrigado pelo convite. Como disse o Carlinhos, é muito bom participar, né, de um debate, de uma conversa sobre esse tema. Eu vou tentar ser breve e ver se eu consigo fazer um link entre a minha formação, o meu percurso profissional e a produção de eventos dentro da universidade, né? O Carlinhos falou uma coisa aí que eu comecei a rir, né? Gente, o Carlos Menezes, todo mundo pode chamar de Carlinhos quando ele mesmo se apresenta, professor Carlinhos, né? Então, fica à vontade aí. Eu sou músico desde que eu me entendo por gente. A minha mãe foi uma das fundadoras do Conservatório Estadual de Tuiutaba. Minas Gerais tem 12 conservatórios estaduais de música. Minha mãe foi a fundadora do de Tuiutaba. Então, eu literalmente nasci dentro de uma escola, não jogava bola, às vezes brincava de bete, mas brincava de instrumentos musicais. Eu estudei tudo quanto é tipo de instrumento musical, porque era o meu parque de diversão, né? Então, assim, e a minha mãe, ela já foi quase aquilo que o Carlinhos falou. Ninguém fala assim, você vai fazer música. Minha mãe falava assim, meu filho, o que é que você vai fazer? Mãe, eu acho que eu vou fazer música. Ah, que legal, não, tá. Ó, lá em Uberlândia tem faculdade, tá? Eu pago o pensionato para você. Ou seja, ela já foi preparando o caminho, ou seja, como musicista, ela era formada, é diretora, né, fundadora do conservatório. Na verdade, o sorriso foi o contrário, tipo assim, ufa, vai seguir o caminho da música, que bom, né? Então eu tive assim total incentivo nisso. Formei em violão no conservatório, formei em violão na universidade, assim como o Carlinhos, também fiz mestrado em inteligência artificial na Universidade Federal de Uberlândia, e meu doutorado é em música na USP. Então, assim, parece estranho esse mestrado no meio do caminho em inteligência artificial, mas é pela nossa afinidade. Eu e o Carlinhos temos muita afinidade com a área de música e tecnologia, trabalhamos com esse conteúdo dentro da universidade. Enfim, é por aí. Eu trabalhei 21 anos como professor do Conservatório de Uberlândia, dei aulas de violão, prática de conjunto, enfim, várias disciplinas. Criei o curso de música e tecnologia do Conservatório de Uberlândia em 1995. Já tem muito tempo esse curso lá. Antes de entrar na universidade, eu passei um período pela prefeitura de Uberlândia e trabalhei na Secretaria de Cultura como assessor da secretária, onde que eu participei, né, do processo institucional, vamos dizer assim, da criação e produção de eventos, como
na área de fomento, de produção e de apoio. Então, assim, foi uma experiência muito grande, foi um aprendizado muito grande. E voltando e passando por aí, acho que nós professores, né, eu me formei como professor. Professor é um eterno produtor de conteúdo, né? Assim, não adianta você pensar que você vai ser professor e pegar o material pronto para poder dar aula, que a vida não é assim. E professor de instrumento é um eterno produtor de evento, né? Então, assim, a gente se vê produtor dos eventos dos nossos alunos desde sempre, a gente está sempre planejando, né? Então, assim, a experiência que eu tive com relação à produção de eventos até entrar na universidade foi a produção de concertos dos alunos e a produção dos eventos da cidade de Uberlândia, do período que eu fui assessor da Secretaria de Cultura. Foi lá que eu me inteirei um pouco mais sobre leis, né, de incentivo, participei da elaboração dos projetos, participei da elaboração dos editais da prefeitura. Então, foi um momento que eu tive de aprendizado, mas é isso, fiz cursos nesta área e entrei na universidade como professor de instrumento e na área de música e tecnologia, né? Eu li há alguns dias, né, sobre desse processo, né, de falso distanciamento das instituições, né, das universidades, da comunidade. Eu fiquei pensando assim, eu acho que a gente precisa tentar, às vezes, esclarecer alguns pontos, né? A universidade pública é onde que se produz conhecimento de ponta, né? Onde se pesquisa em todas as áreas, onde que a gente investiga todos os assuntos, é lá que surgem todas as ideias. E, institucionalmente, também é um lugar onde se produz e incentiva a produção de eventos e o crescimento profissional dos alunos, né? Eu fiz um pequeno levantamento aqui do curso de música e da universidade para a gente pensar e discutir com relação assim, o que o nosso curso tem que nos aproxima da formação profissional do aluno para o mercado de trabalho, né? E o que a universidade nos oferece enquanto gestora e apoio, né? Com relação a institucional mesmo, falando apoio institucional. Bom, nós temos algumas disciplinas que tem um viés bastante comercial por conta do mundo moderno, né, da modernidade de hoje, mas tem uma disciplina que eu tenho bastante carinho por ela, que é a disciplina que a professora Cíntia ministra, que é a formação do profissional da música, que eu acho que é a principal disciplina assim, do nosso curso de música. Eu entrei no curso de música com a intenção de ser concertista, saí do curso de música com a certeza que seria professor, mas pelo percurso e das disciplinas que eu tive contato dentro da universidade. E essa disciplina de formação do profissional da música é onde que começa, né, o debate sobre os caminhos, os percursos, as possibilidades de trabalho, da formação do profissional da música mesmo, quais são as áreas de atuação, os possíveis campos de atuação, as leis de incentivo, enfim. É nessa disciplina que eu costumo brincar com os meus alunos, que é onde a gente tem certeza que o curso de música é o curso mais completo das licenciaturas, porque nós temos o maior leque de possibilidades de trabalho dentro do mercado das licenciaturas e do próprio bacharelado, que é o curso de música. O Carlinhos levantou aí várias frentes de trabalho, né? E partindo dela, temos, lógico, todo aquele processo que todo curso tem, que é de formação instrumental, teórico, né, da prática instrumental, da prática de conjunto, que prepara o músico. Mas, assim, como disse o Carlinhos, a gente precisa passar por isso para tocar em uma banda, fazer um show? Não precisa. Mas a gente se forma tecnicamente e musicalmente melhor passando, né, por uma formação um pouco mais sólida. E nós temos também algumas disciplinas, como o Carlinhos disse, trabalhamos na área de tecnologia, temos 6 disciplinas ligadas à música e tecnologia, que são ligadas à área de produção musical e composição mediado por ferramentas tecnológicas. Então, assim, é um curso que está bastante em sintonia com o mercado, hoje, né, o mercado profissional tecnológico, que não tem como você ser músico e não cuidar de vários
me fala de vários saberes que não são necessariamente musicais, mas a tecnologia na música ela está, assim como a tecnologia está em todas as profissões, na medicina, enfim, né? Mas nós temos assim 6 disciplinas que vão, né, nessa linha de formação tecnológica, musical, composicional e criativa, né? As disciplinas chamam música e tecnologia na produção musical, criação musical com novas tecnologias, acho que estúdio, que é uma disciplina que o professor Carlos ministra, e a universidade tem uma coisa que todos nós sabemos, que todas as licenciaturas têm, que é o estágio, né? Que é aonde que os nossos alunos vão se preparar para o mercado de trabalho efetivamente. E com relação aos eventos, a gente tem facilidades e dificuldades dentro da instituição. Assim. A universidade ela nos possibilita participar de diversos eventos de extensão, né? Ela tem um evento, o Instituto de Artes tem um evento já há alguns anos que é chamado de Entre Artes, onde que é um evento que integra todos os cursos das artes do Instituto, que é música, teatro, dança e artes cênicas, né? Não, é música, artes cênicas, música, artes cênicas e dança, é isso, né? E artes visuais, isso, artes visuais, que é um projeto de extensão aberto à comunidade, UFO para participação dos alunos e professores e técnicos administrativos na área de criação e produção musical, artística, enfim, é um grande laboratório de prática da profissão, de prática da produção, que é bastante interessante, né? Temos a obrigatoriedade de trabalhar com extensão dentro da universidade, que é onde que nós fazemos os nossos laboratórios, né? Os laboratórios de performance, nossos laboratórios de produção musical, os nossos laboratórios de produção artística e instrumental, enfim. A universidade ela nos permite e nos obriga a ter um vínculo com a comunidade através da extensão, e no nosso caso da extensão artística e musical, né? E estava falando com relação às leis de incentivo, que vocês levantaram sobre as leis de incentivo. A universidade também tem, né, o que a gente teria o nosso equivalente às leis de incentivo, né? A gente tem alguns editais aqui que são bastante interessantes, que é o nosso, chama PIAEV, que é o Programa Institucional de Apoio a Eventos, que é bastante importante, assim, que eu acho que é um apoio financeiro e estrutural para a organização e apoio aos eventos da universidade. Aí entram eventos de todos os tipos, né? Mas é um dos fomentos que a universidade tem. Tem o PIAC, que é de apoio à cultura, que é especificamente para a área cultural, para você planejar, desenvolver e fazer a criação, né, da sua produção musical, artística, que eu acho fantástico também. Temos o PINA, que é o Programa de Iniciação Artística, que é como se fosse uma pesquisa de profissionalização daquela pessoa que foi contemplada com esse programa de iniciação artística. Então, acho que é muito legal isso aí, mas eu vejo que o que ela nos fornece, né, de apoio, nós temos outras dificuldades, que a gente vai discutir isso daqui a pouco, né? Temos todas, acho que as dificuldades são para todos os lados, são institucionais e são também das pessoas que buscam uma carreira independente. Deixando claro aqui que o que a gente está falando de carreira independente, enfim, não tem nada a ver com informalidade, né? Porque não tem como você sobreviver fora de uma instituição se você não tiver uma organização, você não tiver um CNPJ, não tiver, né, toda a estrutura administrativa que toda empresa tem, porque o fato de ser independente não está ligado necessariamente à informalidade. Mas dentro da universidade a gente passa por uns perrengues que primeiro é o sucateamento e a falta de verba que a gente encontra, né? Espaço físico é um problema comum para nós. Assim, a cidade tem espaço físico para a realização dos eventos, a instituição, a universidade tem espaço físico para isso, mas os espaços não são equipados. E os equipamentos são defasados, os equipamentos são antigos, né?
Uma coisa se trabalhar com tecnologia dentro da universidade é que você tem que trabalhar muito conceitos, né? Porque a implementação tecnológica que é cíclica e muito rápida, a gente não consegue fazer isso dentro de uma instituição pública. A gente não consegue acompanhar o desenvolvimento tecnológico, né? Mas a gente tem que acompanhar o desenvolvimento criativo da tecnologia, né? Então, que a gente não precisa. A gente produz isso, a universidade produz tecnologia, né? Mas o curso tem essa dificuldade, né? Dificuldade de espaço, com equipamentos em boas condições, equipamentos atuais, enfim, são alguns dos problemas. Uma coisa que a gente tem que levar muito a sério, a responsabilidade institucional, né? Então, isso de certa forma, ela acaba gerando, às vezes, uma informalidade dentro dos próprios eventos da universidade, na medida que você, às vezes, não registra toda a sua produção de extensão oficialmente dentro da plataforma da universidade, porque levar o nome da universidade, levar o nome, né, logomarca, enfim, isso requer certa responsabilidade. Então, assim, a gente tem total apoio da instituição, do Instituto de Arte, da universidade, da Pró-Reitoria de Extensão, enfim, mas a gente tem que ter em mente que a gente está dentro de uma instituição pública e temos que ter muito cuidado com a imagem, né? Então, isso não é um problema, mas é uma dificuldade no processo, né? Isso que a gente tem que pensar assim. E outra é que essa que eu falei inicialmente, a verba, né? A verba das universidades. A verba do curso de música, ela é ridícula. Então, a gente não consegue pensar na produção de eventos com a verba do nosso curso. Então, assim como a maioria dos músicos mortais do nosso país, temos que ir atrás de editais de fomento. A universidade nos fornece esse, como as agências de fomento também, né? CAPES, FAPEMIG, CNPq, também tem editais que a gente pode participar, tem editais de diversas formas de apoio à circulação, como tem as leis de incentivo, as agências de fomento têm. Né? Bom, acho que basicamente o que eu tinha para falar, acho que eu falei demais também, como disse o Carlinhos, né? Mas enfim, o percurso foi esse, queria só pontuar um pouco da realidade nossa da universidade e da minha formação. Isso aí, pessoal. Obrigado, André. Obrigado, Carlos, pelas suas falas. Muito rico a gente saber desses percursos de vocês, dessas trajetórias, esses desafios aí dentro da instituição. Eu gostaria agora de abrir o microfone para os demais participantes. A gente, até agora, relatou, né, as nossas trajetórias, os nossos desafios nessas grandes plataformas aí da carreira artística e também da produção de eventos. Queria saber se alguém gostaria de compartilhar também, que seja a sua própria experiência enquanto profissional, ou também as dificuldades e entraves que teve, né, na construção aí da sua carreira e da sua trajetória. Bom, eu posso fazer a primeira pergunta, se o pessoal não perguntar? Eu não sei para qual de vocês, se é para o Lucas ou para você, Gabriel. Boa tarde. É o seguinte, com relação à produção dos eventos, né, desses festivais que vocês fazem, vocês poderiam, por exemplo, nos detalhar, sei lá, o roteiro, né, de qual o processo, qual o caminho, qual seria o cronograma de organização, não sei qual que é o nome, que eu perdi o nome agora na cabeça aqui, enfim, como que vocês começam a planejar o evento, em que medida que vocês começam a pensar nos convidados, em qual momento entra a parte de escolha de espaço, de divulgação, captação de recurso, ou, enfim, se você pudesse dar um exemplo de um dos eventos de vocês, por exemplo, como que vocês planejaram? Ótimo, claro. Bom, a maioria dos projetos que a gente começa a inscrever em editais, eles já meio que começaram a surgir antes do edital, antes
de termos, né, essa condição de escrever no edital. Então, ele vem, às vezes, de um processo meio artesanal, colaborativo, e que se mistura muito ali com o sonho e o desejo daquele grupo que está querendo fazer aquilo, né? De quem está querendo que participe, de como que quer que seja, ou de aonde que quer que aconteça. Então, essas coisas, elas podem vir, às vezes, desse embrião aí da vontade, do desejo, já começar a acontecer de uma forma embrionária, informal, e aí depois, quando chega essa etapa de escrever num edital, essas informações às vezes já vêm um pouco dali, né? Mas, no geral, a gente, quando vai escrever um edital, né, esse seria o passo 1, né? Porque se tratando de um projeto que ele precisa da verba para ele acontecer, ele não vai acontecer de jeito nenhum sem a verba. Então, o passo 1 é aquele edital, é a escrita do edital, onde você vai ali preencher os campos que o edital vai pedir, e são campos comuns de proposta, justificativa, objetivos, local, data, proposta de programação ou de curadoria, e por ali você vai desenhando o esboço do que seria, né, esse projeto. E aí você tem umas etapas aí intermediárias, que é de aprovar o projeto, de captar o projeto, e aí quando isso acontece já passou muito tempo, então você tem que readequar o projeto à realidade, né? E aí, né, durante essas etapas, outras decisões vão acontecendo também. Mas depois que tudo isso passa, que você já tem um recurso já em conta para começar a executar, né, aí geralmente as conversas elas começam pelo menos 6 meses antes, né? E o ideal, pelo menos 1 ano antes. No caso do Música Mundo, que é o evento que eu citei, que é um maior evento que eu faço, a gente já fez palco na rua, ocupou aqui museus, teatros, cinemas, movimentou também casas de shows diversas. A gente começa a trabalhar 1 ano antes. No caso do Música Mundo, que é um evento de networking, a gente começa pensando quem seriam essas pessoas que viriam para os representantes de festivais, né? E a gente também começa pensando o desenho do evento, o desenho de experiência do evento, que a gente chama. Ou seja, que experiência a gente quer que o participante tenha nesse evento que eu estou construindo, seja ele de música, de teatro, cinema, se ele vai acontecer no espaço fechado, se é no espaço aberto, se as atrações vão ser atrações de porte nacional ou atrações mais locais. Então, tudo isso vai meio que sendo levantado a partir desse pensamento do que é essa experiência de evento que a gente está querendo construir. Eu acho que é a parte mais gostosa. A gente reúne quando é um grupo de 3, 5 pessoas, a gente fica trazendo várias ideias, né, e se imaginando já nesse evento acontecendo, e aí a partir de que as decisões vão sendo pactuadas, a gente vai encaminhando essas decisões mais práticas, de cronograma, de quem vai trabalhar nessa função de comunicação, produção, de como é que a gente faz essa curadoria, por onde a gente começa, quais os recortes que a gente vai trabalhar, né? Depois que a gente tem essa noção da dimensão, a gente pensa nos lugares possíveis que existem na cidade para ocupar, né? E aí vai seguindo os meandres. Eu tenho um livro muito incrível para indicar, que é o livro do Rômulo Avelar, chamado O Avesso da Cena. É uma bíblia, né? Ele é dessa grossura, é um livro referência de produção, e ele traz lá muitos relatos de diversos produtores e produtoras do país sobre como que elas fazem, como que elas organizam, exatamente respondendo essa pergunta, André, e traz também alguns exemplos práticos no livro, de cronograma de produção, checklist de produção, esse material aí que vai ser essa ferramenta do dia a dia da produção. Maravilha, obrigado. Eu queria agora uma para o Lucas. Eu tive uma experiência parecida com a sua, que é de organização, produção do evento, músico e participar da gravação do CD no mesmo evento. Queria que você contasse realmente essa experiência aí entre sair de um lado e ir para o outro, e qual você foi mais feliz? Desculpa, eu perdi só o finalzinho aí. Qual você foi mais feliz enquanto estava lá na produção ou enquanto estava tocando na gravação? Então, eu acho que é um pouco de tudo mesmo, assim, né, além do que eu não tinha falado antes, eu me formei em técnico de som também. Hoje, grande parte
dos serviços que eu presto são nessa área de técnica de som, como produção técnica, coordenação, técnica de eventos e gravação também, né? Em estúdio, mixagem, masterização. Mas eu acho que o princípio de tudo é um pouco essa vontade coletiva, assim. Nem que for um coletivo de 2, que é o que eu e Gabriel viramos, assim, né? Porque eu comecei lá no Coletivo Pegada, que chegou a ter 100 colaboradores para pensar um festival. Então, né, foi esse processo. A gente queria ocupar Belo Horizonte com a nossa música. A gente começou realizando pequenos eventos, juntando ali pessoas, ideias, e aí a gente escreveu um projeto que era o projeto do Festival Transborda para realizar um grande festival que reunisse todos esses pequenos eventos que a gente estava pensando ali. Mas e aí eu acho que eu fui meio que aprendendo, vivendo mesmo, assim, cada processo desse, na hora de fazer o primeiro Transborda, foi minha primeira experiência de produção técnica, mas eu não tinha estudado ainda, então, mas eu meio que tive que aprender, né, qual palco que eu ia contratar, qual som, qual luz, os fornecedores, fazer orçamento, então eu não sei se tem a parte que eu gosto mais, eu acho que eu me identifico hoje como baterista, assim, que é o que gerou isso tudo que eu faço hoje, foi o tocar bateria ali, né, desde adolescente. E as ferramentas que eu fui acumulando ao longo do processo foram me dando base para continuar sendo baterista, poder ter um trabalho artístico que eu apresento e que consegue comunicar ali com as pessoas as minhas ideias, mesmo sendo um trabalho instrumental. Acho que é por aí. Aí eu lido com essas outras ferramentas todas como né, o conjunto para esse fim, que é o fim artístico mesmo. Acho que, né, de sei lá, buscar, tá sempre buscando o novo, buscando mudanças, né, uma certa inquietação assim artística, que eu acho que é o que move. Pensando, né, na formação, assim, nós não somos só mais músicos, né? Nós somos músicos e mais um monte de outras coisas, né? Então, assim, não dá para pensar só. O que eu acho complicado é quando todo o universo do entorno se torna maior do que o que você elegeu, às vezes, né, como a sua principal vontade, né? Ou seja, seu maior desejo é ser o produtor, mas está numa fase onde você precisa, na verdade, tocar. Então, o contrário. Sua maior vontade é trabalhar como guitarrista, mas você está na fase onde que é impossível, você tem que ficar na produção. Então, assim, eu acho que são momentos, acho que, pelo menos a minha vida sempre foi cíclica, assim, sabe? E eu tento lidar com isso da maneira menos traumática, ou seja, eu tento aproveitar o momento com o que está acontecendo, o que está girando em torno do que é preciso, do que, né, o que está mandando no momento, mas eu sempre preciso ter uma válvula de escape, nem que seja às 11 horas da noite eu preciso sentar ou para tocar, ou eu preciso sentar ou para escrever um arranjo, ou compor uma música, né? Mesmo quando eu trabalhei administrativamente. Então, assim, curtia demais tudo que eu estava fazendo, mas
tem que tocar um pouquinho, tem que pôr a mão, fazer uma escala. Assim, lembre-se que você é instrumentista também. Não perca isso de vista. Né? Mas é isso aí, valeu. Obrigado pela história. Total, André. Eu até faço uma observação aqui que às vezes a confeitaria, né, ela é absorvida pela produção, né, Lucas? Porque a gente tem o liquidificador, a gente tem esses outros projetos, a gente tem a própria produção da confeitaria, que somos só nós, né? E a gente vivencia isso muito. E aí às vezes rola uma angústia e a gente fica se perguntando, pô, a gente não vai tocar, não vai fazer. Mas eu acho que a gente também consegue um pouco administrar isso, né, Lucas? Porque a gente sempre para e pensa assim, não, mas espera aí, o ano tem essa quantidade de meses. Então, vamos entender que até esse mês aqui a gente se deixa absorver por essa produção, porque isso faz a engrenagem girar até para nos permitir tocar, mas a partir daqui a gente já retorna, né, para o estúdio, para tocar, a gente vai compor novas músicas, ou vai marcar uma circulação que vai ter data certa, então a gente tem que parar a vida de produção e tocar e ir para a estrada, e a estrada também é como se fosse, paradoxalmente, uma residência artística, que na verdade você sai da resistência, né? Você vai para a estrada, mas você sai daquele mundo de produção, né, que te absorve. E é uma respiração em outro lugar que dá uma renovação muito importante. Exatamente. A gente faz uma residência na estrada, no carro, né? A gente vai escutando música, conversando, escutando as nossas músicas, tocando. Fora as imersões que a gente já teve a oportunidade de fazer também, né? De residências mesmo, de ir para um lugar ficar só tocando, né, Lucas? Isso também é muito legal. Essa questão da rotina de um trabalho de cultura que não tem, pelo menos no nosso caso, né? Que não está institucionalizado, não tem horários ali muito fechados, a gente consegue, não, pô, esse mês aqui a gente vai para o estúdio, e aí para tudo e fica um mês no estúdio, ou vai para uma casa no campo e fica lá tocando, né, ou vai para Geleiras na Patagônia e fica lá tocando, né, que foi uma coisa que a gente fez, nosso primeiro disco que a gente gravou lá nas Geleiras da Patagônia, numa imersão lá. Mas eu fiquei curioso, aproveitar aqui que eu estou com a palavra, que eu li aí, a Cíntia, que está participando com a gente, né, falou dessa questão do pensamento sócio-histórico sobre a profissão, né, e na sua fala, né, André, você falou muito da disciplina que ela ministra, né, como uma coisa, assim, muito importante para os alunos que estão ali nesse desenvolvimento da profissão. Eu queria te perguntar, Cíntia, se você anima a explicar o que seria esse pensamento sócio-histórico, a experiência ali na disciplina e o que você vê que faz parte desse cotidiano desses estudantes ali se desenvolvendo enquanto profissionais. Claro, é um prazer e uma honra, né, poder estar participando com vocês. E antes eu quero parabenizá-los porque fazendo parte dessa perspectiva sócio-histórica de questionamentos, brainstorms que a gente promove, é uma disciplina muito roda de conversa, né? Eu não fico ali só em aulas expositivas, como o Carlinhos comentou, os nossos alunos, maior parte deles já são músicos profissionais. E é interessante que, como muitos são profissionais, mesmo assim, às vezes eles não se identificam como esse profissional ainda, né? O Lucas comentou, depois de vários assuntos que ele trouxe, ele falou assim, mas eu me vejo como baterista desde adolescente, né? Então, a questão da identidade profissional é também um dos assuntos que a gente conversa na disciplina. Eu acho bem intrigante, e aí a gente vai vendo as diferenças um pouco do universo do músico erudito e do músico popular. Eu sei que é complicado essas categorizações, mas tem algumas características diferentes. Então, o primeiro brainstorm que a gente faz é o que é ser profissional da música, né? Quais são os parâmetros que eu me defino esse profissional e defino quem não é este profissional, né? E este ou essa musicista profissional. E aí o Carlinhos comenta que num dos momentos da fala dele, né, quando a gente, principalmente aqui na universidade, quando você escolhe fazer um curso universitário de música, ou então quando vira a chave, poxa, eu quero ser profissional da música e seguir a vida
vivendo de música, é porque ele já tem uma trajetória percorrida, todos vocês deixaram isso muito claro, né? E recentemente eu fiz um exercício com os alunos, um pequeno questionário que eu pergunto para eles quais os primeiros contatos seus com a música de que você tem lembrança. Às vezes vem contatos que é da memória coletiva, né? O meu primeiro contato, a minha família conta que era na barriga da minha mãe. Assim, isso passa pela questão da memória coletiva, mas tem vários, alguns trazem a questão do brinquedo musical que ele ganhava quando pequeno, né? Então a gente vê muita presença da família, a presença dos valores religiosos, quando não esses, a presença do protagonismo juvenil, que quando eles entram na adolescência e querem aprender a tocar um instrumento para poder estar nas rodinhas de amigo, ou até de namorados e namoradas, né? Então são esses ambientes. E eu cheguei à conclusão assim, nós temos uma profissão cultural, não só porque fazemos cultura, mas porque a gente nasce compulsoriamente em muitos ambientes musicais, né? E a gente aprende música, vive música, às vezes nem só aprende tocando instrumentos, mas aprende a ouvir música, como muitos alunos trazem também a questão dos artefatos culturais, alguns ainda de geração anteriores falam dos discos, dos CDs, dos rádios. Estou falando dessa turma agora que eu fiz recentemente a compilação dos questionários deles. Eles respondem, depois eu faço a devolutiva, né? Compilando tudo e mostrando os ambientes de formação e tal. Então, porque a gente vive música desde tenra idade, na maioria das vezes, de uma forma cultural, aquilo como um valor, um significado, como é o significado de comer, de manter uma boa saúde, para podermos ir sobrevivendo. A música se torna um desses valores sem o qual a gente não passa a não sobreviver. E aí, lá pelas tantas, essa chave, essa moeda, essa ficha cai, ou essa chave vira, como o Carlinhos, acho que comentou, e aí você, né, descobre que é isso que você quer fazer da vida, né? E às vezes alguns alunos falam, não, mas a minha família não era musical. Não tem ninguém musical na minha família, mas eu escutava muito rádio, muito disco, o meu pessoal gostava muito de rock, eu aprendi, não sei por que eu tô aqui se a minha família não é musical. Falei assim, eu sei por que você tá aqui, ouvir rádio, ouvir as músicas que o seu tio gostava de ouvir, tudo isso é formação musical, né? Então, essas questões eu brinco com eles, vocês só poderiam estar aqui diante dessas trajetórias, porque tem uma dimensão da história que a gente, é claro que tem livre-arbítrio, tem o acaso, mas tem uma dimensão que é determinista, por conta desse trajeto histórico, né? Então, dependendo das nossas histórias, alguns futuros são possíveis, outros não, né? E o aspecto sociológico, isso, desses parâmetros, eu discuti também, costumo discutir também, principalmente agora na pandemia, as questões da uberização da profissão, a questão da diversidade de gênero. O tema dessa semana é justamente essas diferenças de gênero na carreira de musicistas mulheres em relação aos musicistas homens, né? E aí a gente vai promovendo esses debates. Agora, uma coisa que me chamou atenção, que eu quero parabenizá-los, é porque às vezes, principalmente no começo, quando o semestre está começando, os meninos vêm às vezes clamando, porque ninguém entende a nossa profissão, ninguém valoriza, somos incompreendidos. E aí alguns comentam, né, a nossa profissão é tida como ela transcende a realidade, então quem é músico é especial, e aí por conta disso não é visto como trabalhador, e se não é visto, essa atuação não é vista como trabalho, aí eles não nos valorizam.
E é justamente essas rodas de conversa como essa que vocês estão promovendo, que é dentro dessa perspectiva histórica, que eu acho importante, e a gente sempre conversa muito sobre, que é mostrar o processo, né? Às vezes a sociedade também não tem culpa de não nos compreender se a gente não mostra todo esse esforço, todo esse trajeto, que é pé no chão, é realidade sim, tal como qualquer outra profissão, depende de planejamento, depende de esforço, de sebo nas canelas, como diz, né? E aí só a gente mesmo para poder esclarecer a sociedade, então, do que é essa nossa profissão. E uma outra coisa que a gente também discute, né? Que o Lucas falou muito, a necessidade da gente trabalhar coletivamente, em coletivos, né? E aí não só pela troca de experiências, habilidades que umas complementam, de uns complementando a de outros, mas por causa da força social, né? Da gente se mostrar e da gente lutar pelos nossos direitos na nossa profissão. São esses temas que eu tenho trabalhado com as turmas que têm iniciado. Interessantíssimo, Cíntia. Obrigado pelo relato, pelas explicações. A gente não tem mais muito tempo, e então eu queria saber se algum outro participante que está aí nos escutando gostaria de falar alguma coisa, de contar algum relato de experiência ou fazer alguma pergunta. Seria agora. Pode também levantar a mãozinha aí, se não quiser, se estiver com vergonha, quiser ainda pensar melhor na pergunta, que aí a gente abre também aqui o microfone para vocês. O tempo que a gente combinou seria até 18h30, né? Então, mais 10 minutos. Então, enquanto vocês, participantes, pensam aí se querem fazer mais uma pergunta, contribuir, a gente já pode ir, né, começando as considerações finais. Antes disso, agradecer demais ao Alexandre Molina, que foi, né, nosso elo aí de contato para realizar esse debate, essa atividade, a Dicult, a ProEx e a Universidade Federal de Uberlândia, que estão apoiando e co-realizando, né, essa atividade. A gente também está participando, representando o projeto da confeitaria de realização dos videoclipes, enquanto uma atividade de contrapartida que a gente está oferecendo desse projeto, né, com o apoio da Lei Incentivo Federal, Lei Federal de Incentivo à Cultura. E agradecer também demais os professores André Campos Machado, professor Carlos Roberto Menezes Júnior, pela participação e tempo, e dedicação e interesse estar com a gente. Gostaria de passar a palavra para vocês, professores, para complementarem alguma coisa que queiram dizer, voltarem a algum assunto, né? Ou se quiserem já fazer as considerações finais também, por favor. Vou comentar, então, algo que linka com o que a professora Cíntia falou e também com o que o Gabriel falou quando o André perguntou, né, dos processos para estar trabalhando, né, com os eventos. Daí falou, começa um ano antes e tem uma fase que é bacana, que junta todo mundo, a gente vai pensando, né, aquela coisa toda. Que eu acho que é interessante a gente pensar com relação à nossa profissão, né, a música, que é uma das formas de expressão artística, que é muito comum a gente pensar quando vai trabalhar em alguma arte, no nosso caso a música, o processo de criação se faz apenas no momento da feitura do objeto em si, do bem cultural em si, que é o som, a música, o tocar a bateria, a guitarra e tal. Só que o processo de criação e a expressão artística de quem resolve ser artista, ela é muito mais amplo do que isso, né? O processo decisório de tomadas de direcionamento para fins, digamos, para fins estéticos, para fins artísticos, ela se dá nesse um ano também, reunindo com os amigos, vamos fazer o quê? Vamos chamar quem? Qual diversidade? Vai ser na Praça do Papa? Vai ser com qual instrumentação? Vai ser... Isso é um processo de criação artística também.
mas que às vezes a gente igual o André recentemente fez lá o evento do violão, junta gente daqui, organiza gravação e vai tocar também, e não sei o quê, não sei o quê. Os processos decisórios, embora tenha a parte técnica, a parte de escrever edital, aquela parte, digamos, que às vezes o músico, alguns músicos, né, pode até considerar meio chato, outros até gostam, tal, mas tudo isso daí, por exemplo, a concepção de um evento é uma concepção de cunho de expressão artística também, mesmo se não for a gente para tocar. Ou seja, aquele evento vai se tornar uma experiência de cunho artístico a partir de pessoas, muitas vezes, que foi o que a gente chama de um produtor, que vai mexer com dinheiro, e que está lá pensando, mas ele criou algo que tem um fim último de experiência artística. Quer dizer, o processo de criação artística se dá na sala de aula a selecionar um conteúdo, a selecionar como que eu vou estar lidando com os alunos para estar discutindo a história do período barroco, como que eu vou estar falando isso. Então, você pensa, não, então vamos fazer assim, vamos tocar uma peça de Bach, então vamos... Percebe? Existe todo um processo de criação, e a criação não se dá só no bem cultural, se dá também na criação de espaços, memórias e discussões e direcionamentos, né? Aqui a gente está, de certa forma, criando em tempo real também, né? Estamos, de certa forma, improvisando aqui. Só que a gente está improvisando com escala livre, estamos improvisando com a palavra. Se for para falar né? A gente está aqui fazendo um jogo também que tem a ver com o processo de criação. Eu falo isso por quê? Porque, às vezes, a gente tem... como qualquer profissão, tem as riquezas e os ossos do ofício, né? E na música, você tem um momento de tocar, você tem e tem aqueles momentos que, de repente, você tem que ir lá e viajar num lugar que, de repente, você queria estar no outro, e tem que escrever um edital e não sei o quê, e que, de repente, não é o que você mais gosta, mas essa multiplicidade de elementos que, às vezes, não depende só da gente, se a gente, de alguma forma, mesmo nesses elementos, nesses processos e nesses momentos, né, como até disse o André, tem que ter um momento que a gente tem que se dedicar àquilo, sabendo que aquilo é só um momento, que de repente não é... Gostaria de estar numa feitura de algo para além daquilo, né? Mas fazer daquele momento, se lembrar que naquele momento ainda assim está sendo um processo, está sendo um momento de tomada de decisões de cunho que tem como fim último a arte, né? Ou seja, não nos enxergarmos como artistas porque estamos tendo que escrever um projeto, ou como estou tendo... que de repente, igual, por exemplo, é comum o pessoal ver o trabalho de mixagem como um trabalho técnico, e é técnico, mas é tão técnico quanto tocar um violão, ou seja, o violão exige técnica. O ser técnico não anula o ser artístico. Você mixar é um trabalho de arte, masterizar é um trabalho de arte, criar eventos é um trabalho de arte, tudo envolve arte, né? Então, só queria chamar essa atenção, porque vai ter momentos que a gente vai estar mais desanimado, vai ter momentos que a gente vai estar cansado, vai ter momentos que a gente vai estar, nossa, super excitado, que passou por um show, que fala, nossa, graças a Deus, que transforma a nossa vida, vai ter aquele momento que a gente quer largar tudo. Isso não é só a música, isso é em todas as profissões, todas. Eu tenho colegas que formam comigo na engenharia que um foi montar, sei lá, loja, empresa de noivas, outro foi trabalhar com coisa que não tem nada a ver, porque também teve alguns momentos, e daí identificou com uma coisa, não gostou de outra. Tem uns que estão na engenharia mesmo, mas tem os momentos que quer largar, tem os momentos que quer, estou gostando mesmo. Enfim, só para falar que aqueles momentos profissionais de música, depende assim, o que eu fui fazer música, que canseiro, eu queria estar tocando. Não, mas todas as profissões, por que eu não fui fazer medicina? Por que eu não fui fazer... Nossa, lá deve estar muito melhor, não deve ter esse conflito. Tem, porque eu converso com muita gente de tudo quanto é área, todos, independente de que área. Todos têm aquele momento que está cansado, assim como também tem aqueles momentos que fala assim, nossa, que bacana que eu escolhi isso que eu estou fazendo. Então, a gente não pode entrar na produção de música nem ingênuo e iludido, achando que vai ser lindo, maravilhoso, só vou tocar, só vou não sei o quê, vai ser aquele mar de rosas até aposentar com coisas... Não, porque isso não existe. Mas, ao mesmo tempo, achar que não, música é difícil demais, não vou conseguir viver, vou ser pobre, vou passar fome. Não, que isso, você vai viver muito bem de música. Mas, como qualquer profissão, vai, né? Então, só para fazer esse link do que a Cíntia fez também com o que o Gabriel fez, quando eu achei muito interessante quando ele falou, um momento muito bacana, um ano preparando, porque ali a gente também está fazendo música, pode não estar fazendo som, mas tá criando, de certa forma, né, para fins estéticos, né? Isso vale para tudo, desde você escolher que plugin vai pôr no track do violão até que intenção artística da minha voz na música tal, no show tal.
Quer dizer, tudo dá para a gente extrair experiências de cunho artístico, é só mais nesse sentido, né? Mesmo, e tem momentos que a gente vai estar cansado mesmo, mas mesmo assim vale a pena demais. Excelente fala, professor Carlinhos, obrigado. Vou levar isso para a vida. Essa leitura do todo como arte, do processo todo como arte, é muito incrível e confortadora, né? Obrigado. O processo todo da feitoria, da confeitaria é criativo. Obrigado aí, Cíntia, pela frase. Professor André, você gostaria de falar algumas considerações finais? Claro. Bom, primeiro quero agradecer vocês dois, Gabriel e Lucas, pelo convite, o Carlinhos pela parceria, a Cíntia pela presença ilustre, né, a todos os que estão assistindo aqui, participando. Esse tipo de conversa é de grande aprendizado, né? Com gente que trabalha nessa área, em todos os ambientes, todas as conversas, a gente acaba aprendendo muito, né? Seja neste momento aqui, seja na sala de aula, seja num festival, num congresso, ou seja, é a oportunidade de trocar experiências e ver como as outras pessoas da nossa área também trabalham e fazem o que fazem, né, de forma diferente, conseguem resultados melhores, né? Enfim, eu acho isso muito importante. A troca de experiências é muito gratificante. E aqui conversar com vocês foi uma experiência muito boa, saber do projeto de vocês, da realidade, né, dos eventos que vocês organizam, das falas do Carlinhos, da Cíntia esclarecendo mais ainda, né, sobre a disciplina que eu disse inicialmente, que eu tenho um carinho muito grande. É isso, gente. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês aqui. Isso aí, a gente vai mantendo o nosso contato futuro para outras parcerias. Maravilha. Bom, Lucas, você gostaria de falar alguma coisa? Pode fazer um encerramento para a gente também após a sua fala. Agradecer, então, a todos também por compartilhar aí as falas. Aprendi muito, com certeza. Acho que, né, reforçar essa coisa que a Cíntia colocou do coletivo, que eu acho que muitas vezes os artistas se colocam, né, num pedestal da criatividade ali, da coisa do eu, mas eu acho que a gente faz arte para compartilhar, para tocar o outro né, de certa forma, chamar aquele outro para junto da gente. E eu acho que é assim, né, para quem está começando, eu acho que esse espírito é muito legal. E assim, compartilhe o seu sonho com os outros. E pode ter certeza que muita gente vai se identificar com esse sonho seu e vai se unir a você nessa caminhada de alguma forma. Então, é isso. Obrigado a todos e espero poder vê-los em breve. A gente gosta muito de Uberlândia, já tocou aí algumas vezes com a confeitaria. Numa próxima, vão marcar o after. Obrigado, gente. Falou, boa noite gente. a todos vocês. Boa Até a noite. próxima. Até a Boa próxima. noite, muito prazer. Parabéns, Obrigado. gente. Parabéns. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, valeu.